era para a glória de quem? De Deus Pai. Mas Jesus, ele demorou, pastor Givaldo. Sim. Ele foi para essa região, estava lá, em Bereia, ali no Rio Jordão, esperando o momento certo e a hora certa. Para quê? Para acontecer na vida daquelas pessoas que estavam incrédulas, sem reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus poderia te agora operar, Zé Domingo, Wagner, esse grande milagre. A glória, esse propósito era para a glória de Deus ser manifestada. Amém. Mas tinha outro propósito. Jesus, ele tinha que mostrar para aquelas pessoas, diante daquele cenário, este outro propósito, o segundo propósito. Esse aqui do versículo 4. Leia aí para mim com encargo. Oh, Senhor Jesus. Amém. Diga aí, irmão. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas também eles tinham que saber, chefe, entender que também era para que o Filho de Deus fosse glorificado. Amém. Porque o Pai e o Filho são um. Amém. Eles não estavam entendendo isso. Eles queriam apedrejar Jesus. Jesus demorou, não porque ele não amava Marta e Maria, não porque ele não amava Lázaro. Às vezes Jesus ele demora para fazer algo na nossa vida, porque ele sabe a hora certa. Jesus, Deus, tarda, mas não falha. É isso mesmo? Verdade. Jesus ele pode tardar, Jesus ele pode demorar, mas Jesus não falha. Deus não falha, pastor Chico. Amém. O que ele cumpriu na minha e na sua vida vai se cumprir. Ele prometeu. Então, o primeiro propósito era para a glória de Deus, ressuscitar Lázaro. E o segundo propósito é para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Amém. E muitos ali não estavam entendendo. Até os discípulos. Eles queriam até morrer. Leva nós também para lá, Senhor. Para nós morrer junto com Lázaro, ser apedrejado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O 38. Eu parei em 37, né? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, ou seja, uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus, ó Senhor Jesus. O que é que disse Jesus? Tirai a pedra. Tirai a pedra. Irmãos, nós desfrutamos dessa passagem. Os irmãos que estavam lá na casa da Dora, do nosso irmão Ricardo, eles estão lembrados. Jefferson desfrutou, Tiago também começou, e o pastor Givaldo também falou. Amém. A respeito de tirar a pedra. Senhor Jesus, Amém. foi o que Jesus estava preocupado. Jesus estava preocupado com tirar a pedra da gruta ali do sepulcro de Lázaro. Mas os discípulos, eles estavam preocupados com as coisas pequenas. Jesus, ele se preocupa, irmão, com cada um de nós. Mas as coisas pequenas, isso daí é só um sinal do que Deus ele vem fazendo na nossa vida. Mas grandes milagres, grandes sinais, grandes maravilhas, grandes prodígios, Deus vai fazer na nossa vida. Amém. É somente aqueles que creem. Por que que Deus, Jesus, ele fez, efetuou Senhor Jesus. esse milagre na vida dessa família? E ele tanto o amava. Senhor Jesus. Amém. Amém. Porque realmente, irmãos, Jesus, ele precisava fazer este milagre na frente de todos eles. Amém. Jesus, Jefferson, ele poderia até operar o milagre, pastor Givaldo, lá de onde ele estava, na Bereia, ali nas proximidades do Jordão. Ele
poderia, Tiago. Ele poderia, seu Zé Raimundo. Amanda, né? Sim. Todos os meus irmãos, Jesus poderia. Ele teria capacidade. Só com a palavra dele, de lá onde ele estava, Jeff, Sim. ele poderia falar: Lázaro, sai para fora. Amém. E aconteceu o milagre. Para vocês entenderem, entenda isso aí. Mas Jesus precisou demorar esse tempo. Fazer esse percurso para chegar até lá. Para fazer o milagre pessoalmente. Amém. Para saber que o Filho de Deus veio ao mundo para ser também glorificado. Amém. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Amém. Ele é o Deus encarnado. É o Deus triuno. Amém. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que dá vida. Então, Jesus, ele falou: tirai a pedra. Mas Marta falou o quê? Senhor, Chega mal. cheira mal. Senhor, cheira mal. Não te dei, não eu tenho te dito, tirai a pedra. Tirai a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Essa é uma oração. Eu bem sei que sempre me ouviste, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para creiam que tu me enviaste. Jesus, ele fez esta oração ao Pai. Ele não precisava, irmãos, mas ele falou com Deus, Amém. que era para aqueles ali creia que foi ele, foi Deus que o enviasse. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol, e disse-lhe: deixai, e disse-lhe Jesus: desligai e o deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então esse é um dos maiores milagres, do maior acontecimento escrito, né, por João Batista. João presenciou este milagre. Teve outros milagres, mas esse milagre nós podemos contemplar o poder e as maravilhas que Deus tem feito no meio do seu povo. Senhor Jesus. Então o que é que acontece? Irmãos, Deus não é diferente na minha e na sua vida. Quantos milagres Deus não tem feito nas nossas vidas? Está acabando, irmão. Eu sei que está passando um pouquinho do horário, mas eu tenho que contar esses milagres. Amém. Porque esses milagres que Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Mas se você ficar querendo apressar, querendo duvidar, você vai perder o tempo do seu milagre. Mas nessa noite, o milagre de Deus está diante de ti. Amém. Não deixe que Deus ele venha retardar o seu milagre. Eu contei o que Deus tem feito na minha vida, ao trajeto do que Deus tem me levado para o lugar, para o deserto. E os irmãos sabem. E contei também para o irmão Tiago, que ele não estava aqui, alguns. E esses tempos atrás, eu estou com uma cirurgia marcada. Eu contei para poucos irmãos aqui. Eu contei para minha esposa, mostrei para ela um caroço que tinha perto da minha virilha. Parece que eu contei para o pastor Givaldo, só para alguns irmãos. Não que vocês também não precisavam saber e eu podia pedir oração. Amém. Mas eu precisei ficar, eu pude ficar ali entre eu e minha esposa em oração e ela começou a orar e eu também. E ali eu fui no médico e o médico ali, ele me encaminhou para outro médico para mim marcar a cirurgia. E eu estou aguardando, falei com a diretora,
E ela falou, olha, a sua cirurgia, quando começar a fazer, você vai ser um dos primeiros da lista. Porque você trabalha com a gente na saúde e você também precisa de cuidado, porque você cuida de pessoas. Eu falei, amém, glória a Deus. E aí, irmãos, como Deus ele tem me abençoado, como Deus tem me dado bênçãos, curas e muitas outras coisas. Amém. Amém. E para a honra e glória de Deus, esse caroço sumiu. Amém. Mas esse testemunho eu estou dando para vocês. Mas eu também não vou lá desmarcar minha cirurgia. Porque eu vou ter que ter um encontro com esse médico para falar para ele do poder, dos milagres, da cura que Jesus ele pode fazer. Amém. E ali, por intermédio da minha vida, Jesus pode alcançar também esse médico. Amém. Então, irmão, não deixe, Deus. não duvide do que esse Jesus que fez na vida de Lázaro pode fazer também na minha e na sua vida. Amém. Mas muitos aqui duvidaram. Tem muitas pessoas no meio de nós, ou até mesmo não está aqui, Senhor Jesus, que receberam milagres, que receberam curas, né, pastor Givaldo? Que receberam bênção, Amém. mas não voltaram ainda para agradecer a Deus. Amém. Senhor Jesus. Eu te peço, irmãos, nessa noite, não julgue, mas que você se junte com a igreja Amém. e ore pela vida deles, Amém. para que eles se arrependam e venham contar o testemunho, venham contar os feitos que Jesus fez na vida deles. É triste essa realidade, é triste esse cenário. Jesus ele fez na minha vida. Amém. E eu conto testemunho com alegria, irmão. Amém. Dos milagres que ele tem feito na minha vida. Amém. Amém. De tudo que ele tem feito na vida da minha família. Amém. E ele vai fazer mais. Amém. Ele vai fazer mais na sua vida. Mas eu fico triste por outro lado, irmão. Que muitos aí receberam a bênção, receberam a cura. Eu vou finalizar. Receberam o milagre. Irmão, mas não voltaram para agradecer. Não voltaram para falar, contar o testemunho. Já viraram as costas para o Senhor. Muitos nós conhecem da nossa família que receberam isso. Vocês estão entendendo e não voltaram. Eu te peço, vamos orar por eles. Amém. Para que Deus tenha misericórdia. Amém. Porque quando aconteceu outra coisa, irmão, é triste. Aconteceu na minha vida. Na minha oração, sabe o que eu estava falando? Senhor, se o Senhor me curar antes de chegar esta cirurgia, eu não estou, Senhor, desacreditando do médico. Foi o Senhor que instituiu ele. Mas eu quero que o Senhor me cura, Pai. Amém. Eu Amém. te sirvo há tanto tempo, Pai. Eu quero glorificar, dar o testemunho do Senhor Amém. na igreja, para aumentar a fé do teu povo. Amém. Amém. Para que eles possam receber que o Senhor colocou dentro de mim, de você. Ele soprou um Espírito Santo de poder, de amor e também de moderação. Glória a Eu paro Deus. por aqui, irmão. Aleluia. E que o nosso Deus ele possa fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Amém. Para que nós possamos contar e também trazer mais pessoas para contar o testemunho e se render a esse Deus. E Jesus é o nosso Senhor. Amém. Experiências da Bíblia, da palavra, sejam boas ou sejam ruins. Então nós vimos aqui que Marta, ela falou algo, Maria foi ali, transmitiu o que a sua irmã falou. Aí nós vemos no 39 que novamente ela contesta o que o Senhor falou. Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos que tudo o que o Senhor falava, Marta, ela dizia ali algo. Ela contestava, ela argumentava, ela dizia algo. Senhor Jesus. Então, irmãos, que essa não seja a nossa realidade diante das situações da vida, diante da sua situação, da situação que você passa, Amém. da situação que você vive, que essa não seja, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Esqueci agora aqui a palavra que eu queria falar, mas que essa não seja a sua realidade, a realidade
de Questionar. Marta, a realidade de questionar aquilo que o Senhor ele falou, ou ele fez, ou ele disse que faria. Na verdade, eu nunca vi pastor nenhum falar o que eu irei falar. Eu pesquisei muito. Jesus ele chegou no quarto dia justamente porque ele sabia o que ele iria fazer, o que ele queria fazer. Havia ali um propósito. Então nós vemos que quando ele ficou sabendo da notícia, ele ficou mais 2 dias aonde ele estava. Depois de 2 dias é que ele foi sair de onde ele estava para ir ao encontro de Lázaro, Senhor Jesus, porque justamente havia um propósito. E existe Senhor Jesus, no judaísmo, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa falece, eles acreditam, isso é uma crença. O judeu acredita que essa pessoa ela pode voltar à vida. Ela pode voltar à vida por alguma coisa ali que pode acontecer. Tem pessoas aí há muito tempo atrás que dizem que não podia enterrar o morto no mesmo dia, porque podia acontecer alguma coisa. Eu acho que vocês já ouviram essas histórias. De abrir caixão, dizer que viram marcas lá, viram um caixão azunhado e tal. Então, existe uma crença em que algo pode acontecer e que o morto pode voltar. Durante o quê? 3 dias. 3 dias. Agora 4. 3 dias. Então eles estavam esperando 3 dias Lázaro ressuscitar. E durante esse período, Jesus ele permaneceu onde ele estava. Porque ele não iria aparecer lá antes de passar os 3 dias. Se Jesus ela aparecesse antes dos 3 dias e fizesse o milagre, os judeus não iriam acreditar que ali teria sido um milagre. Então Jesus esperou passar os 3 dias. Vem no quarto. A luz do No quarto quarto dia. dia, ele apareceu, irmão. Amém. A luz do quarto dia. Jesus apareceu. Ó Senhor Jesus. E ele disse, tira a pedra. E daí tiraram a pedra. E aí Jesus fez o milagre. Amém. E muitos judeus se converteram. Amém. Jesus é o Senhor. Nós vimos que nesse texto aqui fala no 7º milagre. É um milagre que só João escreveu este acontecimento. Só João pôde escrever esse milagre. Mas nós vimos aqui, Senhor Jesus, Amém. que o Senhor, devido a ele ter operado muitos milagres, os fariseus ali, eles formaram conselhos para apedrejar o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos aqui que o primeiro milagre foi o quê? Jesus transforma a água em vinho. Senhor Jesus. Amém. O segundo milagre foi a cura do filho oficial do rei Herodes. Não é isso? E o terceiro milagre, Senhor Jesus fala a cura do homem de Betesda. E o quarto milagre foram a multiplicação dos pães e dos peixes. E o quinto milagre que Jesus ele operou foi quando ele andou sobre o mar e também acalmou a tempestade. E o sexto milagre, a cura do cego de nascença. Senhor Jesus. Amém. E o último milagre, vocês lembram? A ressurreição de Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, irmãos, que João, ele relata esse texto, esses milagres, ele não relata como milagres. João relata como sinais. Mas nós entendemos, sabemos que também é um milagre. Mas por que João, ele relata tudo isso que Jesus fez como um sinal?
Senhor Jesus, João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Porque João, ele contemplou todos os milagres que Jesus, ele tinha feito. Senhor Jesus, João procurava combater as heresias. Senhor Jesus, e também defender as divindades de Jesus. Por isso João dizia, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo não era um ser enviado por Deus. O verbo era o quê? O verbo era o próprio Deus. Senhor Jesus. E ele fala isso para que ele combatia aquelas pessoas que não acreditavam em tudo aquilo que Jesus fazia. Eles presenciavam, mas tinha muitos no meio deles que sentiam inveja, desacreditavam, porque não queria ver Jesus operando milagres, porque senão as pessoas agora só iam seguir Jesus. Senhor Jesus, por isso que eles faziam conselho. E quando ele se refere a respeito dos sinais, eu presenciei aqui um exemplo do sinal que diz assim, Senhor Jesus, Amém. o sinal, uma placa, ela aponta para o Hotel Pôr do Sol. Ou seja, você passa ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, ou em alguma rua, e você vai ver aquela placa. Hotel Pôr do Sol. Senhor Jesus. Amém. Só que, Senhor Jesus, Amém. aqui fala, Senhor Jesus, Amém. todo sinal, escuta aí, todo sinal é menor do que o objeto, para onde aponta. Ou seja, aquela placa, você está passando com o seu carro, com sua moto, você está vendo ela ali, ela é pequena. Mas quando você chega na direção que ela está lhe dando, naquele hotel, quando você se depara com o hotel, ele é o quê? Grande. Ele é grande ou é pequeno? A placa é pequena ou o hotel é mais pequeno do que a placa? A placa é pequena. A placa é mais pequena, né, irmão? Do que o hotel. Senhor Jesus, e o que João quis dizer com isso? Senhor Jesus, Amém. por que João ele relata os milagres de Jesus não como milagre, mas sim como sinal? Você pode ler as escrituras do livro de João, os milagres que ele tem feito, que vai falar que João narrou como um sinal. Por que João quis falar deste sinal? O que João quis dizer, Senhor Jesus, Amém. com isso, é que o milagre que aconteceu naquela situação da água transformada em vinho é pequeno para o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Amém. É só quem crê, irmão, que vai receber. Amém. Amém. Eu vou repetir de novo. Deus tem grande obra na nossa vida. Amém. O milagre da água e do vinho é pequeno para o que Deus tem para mim e para você. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmão, a cura Ó Senhor. daquele filho do oficial. Ele curou, mas é pequeno para o que Deus tem para fazer. Então João relata a respeito desses sinais. Isso daí é só os sinais do que Deus está fazendo, do que o Senhor estava fazendo. Pastor Givaldo, mas ele vai fazer muito mais. Verdade. Amém. Espere nele. Tem mais. Porque grandes coisas o Senhor vai
vai fazer na minha e na sua vida. Amém. Senhor Jesus. E vamos voltar para o texto de João capítulo 11. Senhor Jesus. Amém. Que diz assim. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. O 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Senhor Jesus. E Jesus, o 4, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui nesse versículo aqui, eu entendo aqui que Deus, ele tem, Jesus, ele tem um propósito entre esse versículo 1 e o versículo 4. Que esse propósito você vai ver mais adiante, a respeito da rejeição de alguns judeus, fariseus, saduceus. Mas o versículo 3 fala: Senhor Jesus. Amém. Fala assim: Senhor Jesus, está enfermo aquele que tu amas. Ela falou aquele que tu amas. Ela não falou aquele que te ama. Por que ela não falou aquele que te ama? Ela falou aquele que tu, Senhor, ama. Sabe por quê? Porque o amor do Senhor é maior do que o amor de Jasson. O amor do Senhor é maior do que o amor de Lázaro. Senhor Jesus. E eu vejo aqui, nesses versículos, nesse capítulo, que fala umas 3 ou 4 vezes que Lázaro, ou que Jesus amava Lázaro. Não é isso? Se você for viajar aqui nessa passagem, você vai ver que de 3 a 4 vezes fala que Jesus amava muito Lázaro. Sim, amém. Mas, devido tanta narrativa que Jesus amava muito Lázaro, muitos, não quero falar a palavra que é incredulidade, muitas pessoas ali, e até mesmo discípulos que andavam com Jesus, Senhor Jesus, eles começaram a indagar. Por quê? Porque eles não entendiam o propósito e o plano que Jesus ele tinha para fazer com Lázaro. Senhor Jesus. E agora, talvez eles falavam assim: ué, por que lá está falando? Ele fala que tanto ama Lázaro. E por que agora ele não veio ter com Lázaro? Não veio ali curar ou fazer algo por ele? Senhor Jesus. Muitos ali começaram a questionar. Não que, pastor Givaldo, Jesus não amava Lázaro. Jesus amava, assim que nós vamos decorrer o texto, e vocês vão ver claramente que o amor que Jesus tinha pelaquela família era muito grande. Amém. Que chegou a ponto até dele chorar. Mas Jesus, ele faz as coisas na hora certa, no momento certo,
Na hora dele e no momento dele. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é na hora de Marta, não é na hora de Maria. Não. É na hora de Jesus. Não que Jesus não amava eles, mas Jesus ele estava ali montando uma estratégia que vocês vão ver, porque eles queriam apedrejar Jesus. Eles queriam apedrejar quem? Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui, irmãos, eu quero dizer para você que Jesus também te ama. Amém. E ama também a minha pessoa. Amém. Eu quero que vocês entendam isso. O alvo de Deus, a questão dele nos amar, Senhor Jesus, Amém. de ele ter tanto amor por cada um de nós, Senhor Jesus, não é que Deus não vai deixar nós exemplo, Senhor Jesus, de passar pela prova, né, Jesus? De passar por luta, por luto, por dificuldade, por aflições, por morte. Senhor Jesus. Amém. Mas você vai entender porque Ele, muitas das vezes, permite algo na minha e na sua vida. É para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Então, é isso, não é porque, Senhor Jesus, o Senhor ama nós, que nós não vamos passar por provações, por luta, às vezes até por algumas situações que nós não queremos passar. Mas, se nós passar por alguma situação, é para nós entender que Jesus também passou. Mas Ele venceu. E se Ele venceu, nós também somos mais quê? Vencedores. Vencedores. Senhor Jesus. Aí, às vezes você pergunta, por que eu estou passando por isso? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Então nós não somos um super crente. Assim como os discípulos também ali, né? Eles tiveram incredulidade, dúvida a respeito do que Jesus ele estava falando, né, Camila? E do que Jesus estava dizendo. Não durma agora não. Não é diferente nas nossas vidas. Amém. Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Jesus, Ele tem algo maior para a nossa vida. Verdade. Mas para isso nós precisamos entender e compreender. Amém. Senhor Jesus, por quê? Senhor Jesus. Amém. A demora de Jesus ir a ter com Lázaro teve um propósito. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós vamos ver esse propósito aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. O versículo 4 diz assim: e Jesus, ouvindo isso, disse, não, já li isso sim. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-te para lá? Ó Senhor Jesus. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo.
Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então Jesus disse-lhe claramente. Jesus disse-lhe claramente. Lázaro está morto. É isso? Jesus disse claramente o que? Lázaro está vivo? Não. É isso? Jesus disse claramente. Ele estava achando que era do repouso, do sono. Mas Jesus falou claramente, deixou claro. Lázaro está morto. E fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Olha, eu lá não estivesse para que acrediteis. Mas vamos ter com Ele. Senhor Jesus. Mas vamos ter com Ele. Louvado seja Amém. Deus. Amém. Vamos ter com Ele. Aqui, irmãos, nós vimos que os discípulos, eles estavam preocupados com uma coisa. Eu quero que você entenda, ó. Os discípulos estavam preocupados com uma coisa. E Jesus estava preocupado com outra. Disse depois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrer com ele. Olha o que Tomé falou. Jesus, irmãos, não estava preocupado com as pedras pequenas que eles queriam lançar nele. Jesus, ele estava preocupado com o quê? Ele estava preocupado era com a pedra grande, com aquele tamanho daquela pedra, Tiago, que ele tinha que chegar até lá para remover e trazer Lázaro de volta. Irmãos, não fiquem preocupados com as coisas pequenas que estão te afligindo, com as pedras pequenas que estão te jogando em você. Não se preocupe com essas coisas que tentam parar a tua vida de seguir os passos de Jesus. Porque o guarda de Israel, ele não dorme. Amém. Ele está a todo tempo de olhos abertos, de braços estendidos, de mãos para te guardar. Mas você, às vezes estamos como os discípulos. Por que ele estava preocupado? Ele falou: então deixa nós ir lá para onde está Lázaro, para nós também morrer apedrejado. Eles não estavam entendendo, irmãos, o trabalhar de Jesus nessa passagem de Lázaro. Senhor Jesus. Amém. E por que muitos ali começaram, a duvidar, até mesmo falar algo que não deveria a respeito de Jesus? Porque eles ali não estavam entendendo. Eles não estavam sabendo, Aí um começou a falar. Eu estava assistindo um testemunho, que o rapaz estava falando de um fariseu, que o fariseu que não acreditava, que tudo isso era mentira. Por quê? Porque aqui no capítulo 6, diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quem foi que ficou 2 dias no lugar onde estava? Jesus! Amém. Vocês têm certeza que é Jesus? Amém, é Jesus, irmão. Amém. Aí agora, Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amém. E agora tem outro versículo aqui que diz assim: Senhor Jesus, o 17: chegando, pois, Jesus achou que
já havia quantos dias? Vocês estão acompanhando aí, irmão? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu vou repetir aqui, viu? Chegando, pois, Jesus já achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Senhor Jesus. Ora, o 18. Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. O 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Espera aí. Eu vou abrir um parênteses aqui. Senhor Jesus. O versículo 17, no versículo 18, Senhor Jesus. O versículo 18, ele é o acompanhamento do 17. Não é o acompanhamento do 17, mas sim a introdução do 19. Sabe por quê? Eu percebi essa introdução? Porque aqui fala claramente. Jesus falou que ele estava 2 dias ainda no lugar. E depois ele falou, né? E depois ele falou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, por isso que os fariseus, algumas pessoas questionaram. Por que questionaram? Porque aqui, quando falaram isso aqui, falaram assim, mandaram-lhe, pois, as irmãs dizer, Senhor, eis que o Senhor está enfermo, aquele que tu amas. Ou seja, aqui tem algo que eu peguei e absorvi. Qual que é esse algo? Havia ali quantas pessoas? Lázaro, nessa história. Quem mais? Quem? Lázaro, Marta, Maria. Não, Marta, Maria, Lázaro. Era 4. Não. Marta, Maria, Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. 3. Mas tinha mais um. Não, tinha o que levou a mensagem que elas falaram aqui. Mandaram, tem um mensageiro. Tinha um mensageiro. Então Jesus falou 2 dias, porque Jesus não estava na aldeia, não estava na localidade ali onde Marta e Maria estavam. Então Marta convocou um mensageiro para ir até Jesus e falar a situação do seu irmão, Senhor Jesus. Então o versículo 18 é um cumprimento do 17. Não é o cumprimento do 17, mas é a introdução do 19. É por isso que eles não estavam entendendo. Senhor Jesus. E mais para frente aqui fala, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Chegando, pois, Jesus já achou que havia 4 dias que estava na sepultura. E aqui no 18 fala assim: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então, esse percurso de 15 estádios vai ter uma demora para concluir os outros 2 dias, para completar os 4. Mas tinha muitos que achavam que Jesus ali, essa passagem aqui estava sendo uma heresia. Como é que ele ama Lázaro e ele não veio socorrer imediatamente? Porque Jesus tinha um propósito. Senhor Jesus. Amém. Então, aqui no 19, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Está vendo aí? E muitos, os judeus, eles aqui estavam com quem, esses judeus? Ele estava lá. Então Jesus, ele não estava
ali na aldeia, naquela localidade onde Marta e Maria estavam. Jesus, ali no capítulo 10, mais atrás, vai falar que Jesus se encontrava onde que João foi batizado? No Rio Jordão, ou seja, ali naquelas proximidades do Jordão e Bereia. Senhor Jesus. Então, o versículo aqui está dando uma direção. Se nós começar a entender o texto e o contexto, nós vamos ver e entender que isso aqui não é heresia. Que não é que Jesus está mentindo, que João está mentindo. Né? Mas que aqui está falando que onde Jesus estava não era onde Marta e Maria estavam. Então, todas as mensagens que estavam chegando até o Mestre foi através de um mensageiro. Só que nós não sabemos quem é o mensageiro. É um dos discípulos? Sim. Eu não sei quem é. A Bíblia não relata. Verdade. Senhor Jesus. Sabe que tem um mensageiro. Nós sabemos que aqui tem um mensageiro. Ó Senhor Jesus. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ou seja, Marta saiu ao encontro de Jesus. Então, onde ela estava, Jesus não estava. Jesus estava num local. Sim. E Marta estava no outro. Senhor Jesus. Amém. E agora, Jesus, ela falou, Senhor Jesus, que Jesus vinha ao seu encontro. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria. Olha, ela agora foi chamar Maria. Ela foi e agora foi chamar Maria. Jesus não tinha entrado ainda aonde se encontrava Marta e Maria. Verdade. Né? Senhor Jesus. Ele estava em direção ao túmulo, ou seja, a sepultura de Lázaro. Chegando à aldeia, Senhor Jesus, chegando à aldeia, mas estava no lugar onde Marta e o encontraram. O 31, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíram e seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Senhor Jesus. O 34. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí agora Jesus chorou. Ó Senhor Jesus. Amém. Fala, Jesus chorou. Então, quando Jesus para por aqui, irmãos, eu vejo o que Jesus ele já tinha
para a vida de Lázaro. Senhor Jesus. Amém. Que diz aqui no 4: E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O irmão Jason estava desfrutando sobre os milagres. A gente vê aí, né, os acontecimentos que Jesus opera na vida daquele que crê. E o milagre, ele acontece na vida daqueles que crêem no Senhor. E quem crê, tudo pode acontecer, né? Então, milagre, a gente vimos, e aqui no Evangelho fala da vida de Jesus Cristo. E quanto milagre ele tem feito, e nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E esse testemunho que ele acaba de dar aqui para nós, é como ele mesmo disse, serve de encorajamento. Amém. Serve de aumentar a nossa fé. Amém. Cada vez mais. Porque há realmente momentos em nossas vidas que a gente perde o ânimo. Mas se você crê, Sim. tudo de bom vai acontecer. Porque Jesus ouve aquele que clama. Ele ouve. Ele mesmo disse no Evangelho, né? Aquele que pede, recebe. Amém. Né? E aquele que busca, encontra. Então, se o irmão mesmo, como ele disse, ele pediu com fé, ele criou no Senhor. E olha aí o resultado. Amém. Então, né? E o milagre significa, milagre é tudo aquilo que nós não podemos fazer, né? Milagre é o poder de Deus. Nós só fazemos o possível, nós não fazemos milagre. Verdade. Agora, quando nós crê, sim, aí o Senhor opera os milagres em nossa vida. Então, graças a Ele, nós somos salvos de todas essas tentações, de todas essas doenças, de tudo aquilo que prejudica a nossa vida física e nossa alma. O testemunho é maravilhoso, porque o testemunho é ele que mostra e glorifica a presença de Deus em nossa vida. Um testemunho de fé. Amém. Né? E Deus está sempre ouvindo seu filho que pede, que busca. E jamais nós vamos desanimar de buscar a presença do Senhor, que é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a vencer todas as dificuldades em nossa vida, que todos nós passamos. Então, o milagre é tudo isso. Milagre, Deus opera em nossa vida e nós venceremos, que nem até a morte, aquele que crê, vence, ressuscita, que nem está aí nosso irmão Lázaro, né? E vários outros que ele fez e há de fazer pela nossa vida. Verdade. Então, o milagre existe, é só ter fé. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. A Jason falou algo aqui muito importante. Que o Senhor ele pode todas as coisas. Amém. E onde o Senhor está, Ele pode fazer as coisas acontecerem lá do outro lado sem precisar Ele ir. Verdade. Mas se Ele fizesse isso, ninguém queria. É necessário ver. Então, os judeus estavam ali, os escribas e fariseus estavam ali para predejar o Senhor. Se o Senhor simplesmente curasse de onde estivesse, eles não iam acreditar que foi Jesus que tinha feito aquela coisa. Mas eles vendo ali pessoalmente o milagre acontecer, então eles foram compungidos no seu coração e creram. Muitos deles ali creram no Senhor. Verdade. A história que conta aqui do servo de um centurião, que o servo caiu com enfermidade, e aí o mensageiro do centurião foi até Jesus e disse: Senhor, ele é um homem digno, né? Ele construiu uma sinagoga, aí contou toda a história do centurião, é justo que o Senhor vá até a casa dele. E ele, então nós vamos lá. E quando o centurião soube que Jesus estava indo, mandou um outro mensageiro encontrar e disse: não precisa ir, porque eu não sou digno que entre na minha casa. Mas uma coisa você pode fazer: uma só palavra que você der daqui, o meu servo será curado. E uma só palavra: Deus não precisa do Senhor ir, não, que eu não sou digno que entre na minha casa. Mas de onde o Senhor está aqui, uma só palavra, eu creio que o meu servo será curado. Sim. E o Senhor deu essa palavra. E quando ele chegou na casa do servo dele, já estava curado. Mas parou por aí. Não houve salvação. Não houve salvação.
O Senhor curou de onde estava, pronto, e dali ele voltou. Só houve salvação do que estava para morrer. Mas na situação de Lázaro foi diferente. As irmãs de Lázaro, que já estavam lá incrédulas, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, né? E aí, mas assim, Jesus, mas eu sei que na ressurreição, sim, Senhor, mas só no último dia. Jesus estava falando que ele era a ressurreição e a vida. Eu estou aqui e eu posso fazer, mas ela diz assim, mas eu creio que só vai acontecer no último dia. Elas, mesmo sabendo do poder do Senhor, mesmo acompanhando o Senhor de perto e vendo todos os seus feitos, mesmo assim ela ainda estava incrédula, a ponto de ali o Senhor expressar os seus sentimentos, né? Chorar. Senhor Jesus, né? Mas graças a Deus que ali houve a salvação. Amém. Quando fala a ressurreição de Lázaro, essa me trouxe uma palavra, a questão da salvação pela graça. Essa ressurreição é minha e sua. Amém. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E a graça que é Cristo veio até nós. Amém. E nos deu vida. Amém. Então essa ressurreição não é só a ressurreição de Lázaro. Essa é a minha e a sua ressurreição. Amém. Isso é motivo da gente se apegar com mais firmeza no Senhor, Amém. nas suas palavras. Amém. E crer naquele que enviou. Amém. Crer no próprio Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que essa palavra possa ficar pregada no nosso coração. Amém. E que em nós não haja incredulidade. Que a pior coisa que tem é um coração incrédulo. Você ouve, você ouve e você ouve. No dia seguinte não concorda com isso. Porque acha impossível. Para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Ele é infinitamente mais poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos. Então tudo que a gente pede ou pensa, o Senhor realmente faz. Mas se crê de todo o nosso coração. Amém. Então que o Senhor possa abençoar cada um de nós e nos levar desfrutando da sua palavra. Bem, Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor. Falar aqui Amém. Amém. Bom, né? Jason vai ter a falar das passagens que o Senhor vem curando, né, os milagres, né? Amém. Contamos até o quinto, que era a ressurreição de Lázaro, mas na ordem que vem falando João, no Evangelho de João. Mas no final João fala assim, João 21, o 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem todos, nem no mundo inteiro, caberiam os livros que seriam escritos, dos milagres dos feitos de Jesus. Né? Isso foi o que João falou, né? No último capítulo já. E sobre a parte também que o irmão Jason falou do testemunho dele, serve para cada um de nós, né? Aqui, 1 Pedro 5, versículo 6 e 7, fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então o tempo é do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que isso demora, mas não é. É o processo da bênção ser germinada. Então não é demora do Senhor. Verdade. É lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem cuidado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém. O Senhor sabe qual a luta nós passamos, a dificuldade. Tem lutas, batalhas que você trava sozinho, você não pode contar ninguém. Como você contou algumas pessoas. O Senhor prepara tudo. Se você contasse todo mundo, podia ser que, não era dizer que na igreja, mas podia até vazar fora e sua bênção não ser alcançada. Né? Então cada um de nós sabe as batalhas e as lutas, né? E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém. E a prova Senhor disso, Jesus. que a bênção vem na hora certa. É verdade. Ele não tarda, ele apenas está preparando para lhe entregar no tempo certo. Amém. Senhor. Amém. Verdade. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia, amém, amém, glória a Deus, amém. Senhor Jesus. Amém. Eu só vou fazer só um comentário por causa do nosso tempo, tá bem? Mas enfim. Eu quero só que os irmãos me ajudem na leitura. É só 3 versículos. João? É o mesmo capítulo. João. Mas eu já quero dizer que se nós, ou seja, aqui tem 50, esse capítulo tem 57 versículos, né? 57 versículos. Mas se nós buscarmos entender apenas um versículo, nós vamos decidir toda essa palavra que foi falada. Que é como o irmão Jason falou, é o versículo 4. Amém. Senhor Jesus. Amém. O versículo 4, vamos ao versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus:
esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. A fim de seu Filho, Deus seja glorificado. Senhor Jesus, olha só que maravilha. Senhor Jesus. Amém. Mas, irmãos, olha o que diz agora o 21. Vamos ver o 21? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Agora vamos ler o 32. 32 diz o quê? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Agora vamos ler o 39. 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Olha só. Então, no versículo 21, Marta, ele vai ao encontro de Jesus. Vai ao encontro de Jesus. Mas ela diz: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Enquanto isso, Maria ficou em casa. Sim. Ela estava muito mais abatida e ela ficou ali na sua casa. Mas quando o Senhor Jesus chegou, aí Marta também, né? Ela disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós vemos que o que Marta falou, Maria também falou. Então, as duas por serem irmãs, uma conversava com a outra, é claro. Uma falava com a outra. Então, o que uma falou, a outra transmitiu. Senhor Jesus. Amém. E no versículo 39, nós vemos o Senhor falando: tire a pedra. 4, né? E diz assim: ao receber notícia de Jesus estar em enfermidade, não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Amém. Senhor Jesus, né? Amém. Então o Senhor, ele tinha um propósito maior, né? Era para cumprir na ressurreição de Lázaro. Ele poderia fazer onde ele estava mesmo, né? Que ele fez com a filha do oficial. Sim. Mas o Senhor Jesus, ele pensava em coisas grandes. Amém. Não em coisas pequenas, né? Então, essa glória que ele ia fazer, porque haveria muitas pessoas que não criam na palavra, não criam na obra que ele ia fazer sobre Lázaro, né? Senhor Jesus, né? Então, para que aquelas pessoas incrédulas que estavam ali presentes, ele tinha que fazer essa obra de trazer Lázaro para a vida novamente após 4 dias, para que a glória de Deus Pai fosse manifestada no Filho. Amém. Senhor Jesus. Amém. O irmão Jasson trouxe um testemunho aqui, que esse testemunho, que Deus abençoou na sua vida. Amém. E esse testemunho você vai levar para lá, quem sabe, através do seu testemunho, você vai ter uma distância, você vai conquistar talvez para Jesus, o médico, o quadro médico vai estar lá, né? Senhor Jesus, com esse propósito. O irmão Jasson trouxe também que Jesus resgatou milagres na vida de pessoas, né? E, infelizmente, as pessoas não têm força, né? Mas vamos estar em oração, porque tem que vir para a igreja, para esse testemunho. Amém. Amém. Eu falo isso porque... Amém. Amém. Eu vivi aqui em 3 versículos. Então, presta isso? A festa não era para acabar, a festa de crente. Mas é uma incredulidade que eu vivi também, né? E diz assim, é o 21, que diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. O 22 ele diz assim: mas também sei que mesmo agora, quando pedir a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do
se pedir a Deus, eu sei que pode. Então, isso, né? Ela sabia que Deus podia, né? Mas entre isso tinha uma incredulidade. Quantas vezes nós não estamos aqui também? Verdade. Né? Nós sabemos que Deus é poderoso, Deus pode fazer tudo, mas precisamos ainda tirar essas pedras que estão dentro do nosso Amém. coração, né? Amém. E meu irmão mostrou ali, né? Sobre essa enfermidade dele. Senhor Jesus, Amém. às vezes a gente tem uma enfermidade, pede ao Senhor, mas ainda tem algo que impede. Então o Senhor quer que tire a pedra, né? Amém. Amém. Jesus ao Senhor. Aleluia. 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 Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.